Pessoal, aqui eu trago um pouco do contexto de como é Porto Céu. Quem já visitou consegue materializar isso e ter uma ideia melhor. Mas, basicamente, em Porto Céu a gente tem uma área onde nós temos 3 navios específicos para... 3 berços específicos para navio. Então, esses berços são exclusivamente para o longo curso, como eu falei. A gente tem 2 berços para a barcaça, que é essa navegação de cabotagem, que a gente recebe. 7 armazéns, 3 pátios, uma área de estocagem de mais de 50 mil metros quadrados. E aí a gente separou ali em algumas cores o que é armazém, que está em amarelo, são já armazéns que são cobertos. Temos armazéns de estrutura concreto, estrutura metálica e também armazéns lonados. Os berços, tanto o berço de navio quanto o berço de barcaça, ali próximo aos armazéns. E temos também os pátios, onde a gente pode fazer armazenagem de carga que não precisa ficar em área coberta. Aí, pessoal, eu trago um pouco da dinâmica que a gente tem em Porto Céu. Tá? Hoje, a gente transporta mais de 35 mil toneladas por dia. E aí eu digo movimentação, tanto a recepção de carga e estocagem, quanto o transporte do armazém para os navios. Como que a gente faz isso? E qual é o fluxo de pessoas e equipamentos que a gente tem? Não vou passar um a um ali, mas para vocês terem uma ideia, né, a gente tem um fluxo de mais de 200 pessoas por dia, mais de 30 veículos pequenos. A gente faz a recepção por modal rodoviário, majoritariamente pelas carretas. Então, a gente está falando que recebe mais de 220 carretas por dia e faz a recepção dessa carga. Temos equipamentos internos próprios também para fazer a movimentação, que são os cavalos mecânicos, pranchas e, naturalmente, as empilhadeiras, além de outros recursos, como, por exemplo, as locomotivas que trazem a carga da Cinila e outros também. Aqui, pessoal, eu trago um pouco da complexidade, ali, uma coxa de retalho, que é são as nossas vias, majoritariamente ali as vias rodoviárias. Em vermelho e em amarelo achurado a gente tem a nossa ferrovia. Então eu tenho toda essa complexidade, eu tenho aquela quantidade de pessoas e veículos transitando dentro do porto, dentro dessas vias para poder fazer o transporte, armazenagem e envio de carga. Então vocês devem imaginar que naturalmente exige uma complexidade em relação a essa movimentação. E eu vou trazer um exemplo aqui, só para dar um contexto. Ali naquele primeiro quadrinho, basicamente a gente quer levar a carga do armazém, o armazém 6, até o CAT, para embarcar para o navio. Então você tem aí 2 pontos que a princípio aparentemente estão próximos, e porém a gente tem toda uma complexidade referente a essa movimentação e essa quantidade de veículos, pessoas, por aí. E temos também um fluxo pré-estabelecido que prevê também a parte de segurança, entre outros. Então, por exemplo, num cenário que a gente selecionou lá como cenário A, eu tenho uma situação onde ali naquela, não sei se vocês conseguem ver, mas eu tenho um bloqueio naquela faixa laranja, que seria a estadia da minha locomotiva. Então eu não consigo ir, por exemplo, de um lado para o outro em linha reta, né? Eu não consigo ligar o ponto A ao B numa linha reta, por exemplo. Eu tenho outras questões que podem trazer dificuldade, que são as zonas de alto fluxo, ali representadas pelaquela área achurada em laranja, tá? Tomando o senhor aqui desse... E aí, a gente tem uma outra situação onde eu tenho um bloqueio, por exemplo, dentro do armazém. Então, eu tenho que fazer um outro trajeto. Bom, pessoal, e aí aqui a gente tem uma situação semelhante aqui, onde eu tenho um bloqueio dentro da rua interna do armazém. Então, já tenho que fazer um outro caminho. Lembrando, pessoal, que isso é muito dinâmico. Vai bloquear de uma hora para outra e quem está fazendo o transporte
a frente de trabalho tem que ter informação e tem que saber se adaptar ali na hora. De forma análoga, aqui eu tenho um bloqueio, por exemplo, da ferrovia até o final, aqui do armazém, que a gente chama de armazém 1. Então já tem um outro trajeto que eu tenho que seguir. Nesse caso aqui, pessoal, é só para ilustrar um pouco da complexidade que a gente tem no transporte de cargas, tá? Entrando um pouco mais no contexto do desafio em si, a gente afunila para a parte de embarque de navio, né? Embarque da carga. Como eu falei, a gente tem a recepção da carga, que é quando a carga chega armazenada, e a gente tem uma segunda etapa, que é o movimento da carga do armazém para o navio. E aí a gente tem basicamente esse ciclo, que é majoritariamente composto por carregamento, ciclo de trânsito, a gente costuma chamar de transit time, que é o transporte do armazém até encostar no navio, e o carregamento de fato do navio, que a gente chama de estivagem, e a gente também tem uma parte que a gente chama de ciclo de bordo, onde a gente tem os estivadores que fazem a arrumação e a acomodação da carga dentro do navio. Para ilustrar um pouco isso, a gente trouxe algumas figuras ali que dão uma ideia de como essa carga é carregada. Então eu tenho operadores de empilhadeira que pegam a carga dentro do armazém de uma pilha de celulose e colocam em cima de uma prancha. Então as nossas pranchas hoje elas carregam 64 toneladas. Então você tem ali alguns tempos de movimentos para o carregamento de uma prancha. Depois, como eu falei, a gente tem o trânsito do cavalo mecânico e da prancha para o costado. Tá? Um minutinho. Aqui, a gente tem o carregamento em si, que é o içamento, onde o spreader, que é esse equipamento amarelo, ele conecta a carga e faz o transporte da prancha para dentro do navio. E depois do carregamento daquela prancha, ou seja, a prancha vai estar vazia, o cavalo mecânico engata na prancha e retorna lá para o armazém, onde ele vai fazer mais um ciclo de carregamento. A gente tentou trazer de forma bem didática ali qual é o ciclo, como isso ocorre na prática. E aí a gente chega no nosso desafio, que é trazer uma tecnologia, tanto de hardware quanto de software, que seja capaz de digitalizar o ciclo operacional em terra, que é esse ciclo que eu falei de carregamento, desde o carregamento dos armazéns até o embarque dos navios. Então a gente tem, como eu mostrei, máquinas operando, a gente tem frente de trabalho e a gente tem a operação por navio. Então eu tenho 3 camadas que eu posso medir os tempos de movimento. Então, por exemplo, eu posso medir quanto tempo aquela empilhadeira demora para carregar aquela prancha. Ou eu posso ir em outra camada. Eu tenho as frentes de trabalho que a gente costuma falar de terno. Então a frente de trabalho do terno 1 do navio X. Então eu posso falar que aquela frente de trabalho está com uma produtividade de Y toneladas por hora. Eu tenho uma terceira camada que seria a operação do próprio navio, que é, eu pego a operação do navio todo, junto todos os ternos, e tenho ali também uma camada de informação, também a gente costuma utilizar muito a produtividade, tá? É importante que essa solução ela traga uma comparação em tempo real com os dados que a gente já tem, que a gente chama de operação padrão, que seria, olha, para levar a carga desse armazém para aquele, eu costumo demorar X horas para transportar Y toneladas. Então a gente já tem esse tabelão. Então a tecnologia vai ser importante para poder comparar o realizado com essa operação padrão que a gente utiliza. E naturalmente, o objetivo principal é realmente a gente disponibilizar esses dados em tempo real, para que eles ajudem a gente a ter uma tomada de decisão gerencial mais preditiva, mais analítica, consiga apoiar as frentes de trabalho tanto a nível de pessoas, máquinas e infraestrutura. Aqui a gente traz um esquemático
exemplificando ali uma possível solução. Então aqui a gente tem, por exemplo, um hardware associado a um veículo que vai me trazer um dado, que eu vou processar esse dado e vou, a partir desse processamento, trazer ali uma inteligência, um dado estruturado, seja um banco de dados. Tem outras questões que podem ajudar, que é a própria questão da localização, GPS do veículo. Eu tenho outros sistemas que também podem fornecer informação para esse banco de dados, que vai servir de insumo para o processamento e para a estruturação. E aí a gente olha muito a solução dentro desse contexto aqui, tá, pessoal? Tendo como saída os dados estruturados. Até comentei com o professor João, a gente vê essa solução muito como uma solução intermediária. Então, não necessariamente é importante que vocês tragam uma interface ou um produto final. Então, acho que tendo uma solução intermediária, onde esse dado apareça para mim de alguma forma, seja no banco de dados, seja numa API, já iria atender a nossa expectativa. Aqui a gente traz uma lista de possibilidades, aí, porque, claro que eu expliquei para vocês alguns tempos de movimentos, mas a gente tem uma série de possibilidades. Então, por exemplo, tanto naquelas camadas que eu expliquei, mas, por exemplo, eu posso medir o tempo que a carreta demora depois de carregada do armazém para o costado do navio. Eu posso medir, por exemplo, quanto tempo a empilhadeira fica parada naquele turno, ou quanto tempo a empilhadeira demora para carregar uma prancha especificamente. Então, eu tenho aqui uma lista de funcionalidades que para a gente é importante, e que se pelo menos uma delas consiga ser efetuada dentro dessa solução, já atenderia a nossa expectativa, tá? Aqui, por exemplo, eu falo aqui muito tempo médio de carregamento, tempo médio de trânsito, tempo médio de espera no costado, tempo total do ciclo, enfim. E aí, é importante vocês saberem, todas as máquinas são operadas por operadores, e nós temos a informação de qual operador está fazendo a operação naquela determinada máquina. Então a gente consegue cruzar as turmas de trabalho e buscar eficiência e trazer soluções para caso a gente tenha essa informação. Tá? Aí até para, talvez seja uma dúvida aí que surja, nós trouxemos essa lista, e aí a expectativa não é que todas essas funcionalidades venham com a solução. Então, tendo pelo menos uma dessa funcionalidade apta para o uso, já atenderia a nossa expectativa. Isso é importante, tá, pessoal? Bom, gostaria de agradecer a atenção de vocês. Em relação à contrapartida, a gente tem uma contrapartida que é de R$5.000. A gente tem algumas condicionantes referentes a um protótipo, seja digital ou físico, e também a utilização da tecnologia em loco. Então, pelo menos um teste da funcionalidade, daquela funcionalidade específica, em loco, para a gente conseguir validar. Mas, basicamente, é isso. Então, a gente tem esses dois steps e o prêmio de R$5.000 para a turma escolhida. Ok? Pessoal, obrigado. E é isso. Alguma dúvida? Obrigado, Walter.